Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Somos essenciais. Hashtag somos essenciais. Unidos, somos muito mais fortes. E é muito bom estar todas as manhãs aqui com vocês, trazendo informação para que a gente possa... Eu preciso muito fazer uma pergunta. Adalberto, vocês estão vendo a mesma coisa que eu? O Kleber tá com topete mesmo hoje. E ó, rapaz! Enquanto eu falava a importância de a gente trazer informação, transformar em conhecimento, boas práticas, acontece o quê? Bullying. O apelido carinhoso que você dá pro cabelo do Kleber, Silvano? É a chinchila? Sabemos que tem chinchila em Sorocaba. Viu? Meu Deus do céu. Vamos apresentar para a audiência quem está aqui nesse café. Eu, Kleber Reis. É muito bom estar com vocês todas as manhãs, junto com Silvano Barbosa. Oi, ele até tá dando gritos hoje, né? Eu! Cara, você vê? Tem coisa mudando em Sorocaba, né? Segundou. A diferença, saímos da Fórmula de São Paulo. Pode fazer bullying, a gente sabe. Eles já riram. Eusébia Matoso, a nossa querida mascote do CT Segurança. Christian Visval. Adalberto Benhaja. Animar. E o nosso convidado especial desse episódio, Luciano Lamp, da Consub, está aqui com a gente. Bom dia, Luciano. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui nesse ambiente animado em plena segunda-feira, né? Pois é, né? Já estamos em outubro. Trazendo informação, trazendo uma visão positiva, boas práticas, grandes gestores que já passaram e que passarão aqui pelo nosso café. A programação é intensa, é diária. Fizemos isso desde o primeiro dia, depois de decretada a quarentena em São Paulo, em razão da pandemia, Luciano. E já são quantos episódios mesmo, Adalberto? Hoje é o 154º. 154 episódios do nosso Café com Segurança. Nós somos resilientes como a Eusébia, né, Silvano? E a gente está transmitindo para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Facebook do CT Segurança. Você que está no Face, ó, clica no compartilhar, joga esse conteúdo lá nos grupos para a galera poder acompanhar também. E aqui no YouTube, youtube.com/CT Segurança, a gente tem a galera que interage com a gente no chat, chega cedinho aqui com a gente. A galera já sabe, chegou cedinho, interagiu, a gente está ao vivo. Vamos falar com essa galera. E também tem 3 regrinhas de ouro aqui do YouTube para que a gente possa aumentar a capacidade desse material chegar a mais pessoas. O Silvano Barbosa, com aquela excelência das 3 regrinhas de ouro, vai passar para nós. Silvano. A excelência não é minha, a excelência de vocês, se vocês ativarem as notificações, se inscreverem no site e também deixarem o seu like, porque com certeza a gente sabe que você vai gostar muito desse conteúdo. Nós pedimos sempre essa gentileza, porque isso ajuda com que o algoritmo do YouTube seja influenciado e ajude a levar esse conhecimento a muitos outros lugares. Então não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e dê o seu like. Muito bom. Como é que é, Adalberto? Delegar e cobrar, né? Esse é o segredo de gestão. E ele passa o final de semana treinando, né? Falando com o Eusébia. Cada dia melhor. Bora lá, vamos ver quem que chegou conosco. Christian Visval, você está na auditoria do chat aqui hoje? Sempre. Preparados, vamos lá. O Hiro da Optex chegou cedinho aqui, o primeiro a colocar no chat. Bom dia, bom início de semana, é isso aí. Marcelo Pires, o Daniel Coelho, grande Doc Coelho, é isso aí, ó. Hoje tem segurança em pauta, aguardamos a sua honrosa presença, é isso aí. Programação do CT, daqui a pouquinho a gente fala da programação, tá bem legal. O grande Roberto Costa que tá aqui conosco, o Zé Roberto da Techboard de Latam, o Coronel Sérgio Viana, todas as manhãs aqui conosco. Bom dia, comandante. Dionei da Protect Solução e Tecnologia, o Diego Carvalho, Clearzone Brasil, Rogério Borges, o João Gabriel Barreto da ICTS está com a gente aqui também, assim como o grande Roberto Coletti,
É isso aí, excelente café e ótima semana a todos. Eita Magal, o Lima da Ibragesp, Autodefesa Brasil, o campo segue aqui na área. Leandro Honório, Antônio Mota, Viane Pirojo, Paulo Bonfogo da Alfacense, o Fernando Sois Silva da Performance Lab, o Helder, quem mais que está conosco? Shinji Kiyota. Silvano. Silvano Gonçalves, olha aí. Mano. A Silvano. gente precisa saber o que é esse M do Silvano. Acreditamos que é de Mariano. El Mariano. Sou seu padre. Edson Fontes, o Carlos Hiroshi, tá aqui conosco da Alfacense, o Eduardo Barbosa. Você falou do Antônio Mota? Claro que eu Claro, falei tá do aqui. Antônio Mota. Boa, boa. Você falou do Mariano? Já falei. O Giliardi da Orce Group está aqui com a gente também. Alan Silva, o Ciron, Ulisses Almeida, o grande Carlos Faria, Benedantas. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência aqui conosco. Falou do Eduardo Barbosa? Sim. Eduardo A auditoria Barbosa tá meio lenta quase- hoje, né, quase castelhano Cristian? mesmo, porque o cara tá na esquina do Paraguai ali já. É que eu tô esperando a resposta do Silvano. A auditoria do Cris hoje tá meio lenta. Segundou. Aqui, ó. E é ele diz- mariachi! Arriba! Bambolê, bambolê, bambolê! Silvano M de Mariachi. Ah, meu pai do céu, tamo lascado, bicho. Eu tô achando que bom. esse Silvano é o nosso Silvano escrevendo por um alter ego aí. Não, Certeza. Seria. esse Silvano, se não me engano, ele trabalha na GPS. É? Boa. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver onde ele trabalha. Mas, Silvano, enquanto a gente aguarda essa resposta do Silvano, vamos falar para a galera como é que tá a programação do CT Segurança? Eu tô confuso, eu tenho que falar programação ou responder agora? Não, faz a programação. Ah, tá bom. Pessoal, depois do café com o nosso querido Luciano Lamp, nós temos a arquitetura da segurança, hoje com a nossa fantástica Optacília Cabral, falando sobre a apresentação fantástica de projetos, junto com o Percival Barbosa e o João Jauiche. E nós temos também à noite percepções dos profissionais, aprendizado, experiências e evolução do conhecimento com o time do Segurança em Pauta e mais uma galera renomada aí desse segmento falando sobre conhecimento. A gente vai começar Muito o dia bom. falando sobre conhecimento, vai terminar o dia falando sobre conhecimento. Olha que maravilha. Muito bom. E no domingo nós tivemos CTcast, lançamento do CTcast, episódio 41. Quem que esteve conosco? Silvano Barbosa. Eu tava lá assim. O grande Juliano esteve conosco. Muito legal o episódio. Tá lá no Deezer, tá no Spotify, tá no Google Podcasts, Apple Podcasts, tá aqui no YouTube também. Galera acompanhando aí o nosso podcast CTcast, e os episódios do Café com Segurança também viraram podcast. É só procurar lá Café com Segurança desde o primeiro episódio, com aquela mensagem incrível que mudou a perspectiva, a nossa visão de como enfrentar esse momento de incertezas, que foi a grande mensagem do Adalberto. Está lá no primeiro episódio, original. Tem que ir lá para ver, tem que ir lá Tem para que ir lá ouvir. para ver. Não, É, vamos tem nem, que tá, não pô. vamos nem falar, né, Adalberto? Não vamos. Não vamos. Deixa a galera procurar lá no Spotify. Mas se animem para ir lá procurar e ouvir. É isso aí. Muito bom, galera. E a gente tem também o nosso canal do Telegram. Canal do Telegram com dicas exclusivas dos nossos convidados. Tem bastidores aqui do nosso café. A gente, inclusive, no final de semana, fez uma CT lá, um call to action, pedindo para a galera falar quem que vocês gostariam de ver aqui no nosso Café com Segurança. Alguém que ainda não tenha, algum profissional que ainda não tenha passado aqui conosco, deixa lá no canal do Telegram, no grupo, interage lá com a gente e a gente vai avaliar para fazermos os convites. É isso aí, recados dados, o link do Telegram já está no chat, Silvano Barbosa? Já está. Obviamente. Muito bom. Adalberto Benhaja, Sou eu. você fez o checklist de tudo que eu tinha que falar na introdução do nosso Café com Segurança? Fiz, você falou 99%. Falou o que a gente faz aqui. Benchmarking. E temos que agradecer ao pessoal porque chegamos em 10.500 inscritos no nosso canal do CT no YouTube. Muito Muito top. legal essa Show marca. de bola. Topzera. Muito legal. Mas vamos falar de conteúdo bacana.
O futuro começou há 60 anos. Grande Luciano, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui conosco no Café com Segurança. Antes de a gente contar um pouco de história e falarmos sobre futuro, conta um pouquinho para nós, para nossa audiência, sobre o Luciano, sobre a tua história, sobre a tua trajetória. Obrigado. Novamente, bom dia a todos. Meu nome é Luciano Lampi, eu sou natural de Ribeirão Pires, aqui no ABC, pertinho de São Paulo, lugar cheio de neblina. Estudei, né, fiz vestibular e tive o privilégio de passar no ITA, onde eu me formei em engenharia aeronáutica, na época uma formação diferenciada, mas que contribuiu muito para a minha carreira e tem muito a ver com o que nós falamos, que é segurança. Avião não pode cair. Então, a essência da segurança é você garantir realmente que determinadas ameaças não aconteçam, né? Porque o negócio de segurança vive de ameaça. Então, o grande trabalho não é conceber o avião, é fazer com que ele seja bastante imune, né, a um tipo de acidente onde pode causar perda de vidas humanas. Fui trabalhar no CTA 1 ano e, em seguida, fui para a Embraer, onde eu fiquei 17 anos e tive a oportunidade, pela Embraer, de fazer o mestrado, como também o doutorado na França, onde eu tive a oportunidade, além de mais conhecimento, ter uma visão cultural totalmente diferente da que nós estávamos acostumados. Voltando, eu fiz doutorado na área de estruturas, onde aí eu comecei a mexer muito com sistemas, porque não tem como você fazer avião já naquela época, né, sem você fazer cálculos e usar muitos sistemas. Com isso, eu voltei imediatamente, comecei a trabalhar na área de Computer Aided Design, CAD/CAM, né, ou seja, projeto assistido por computador, área de engenharia, aí foi para a produção, sem saber nada de usinagem, mas porque eu sabia de CAD/CAM, acabei virando gerente de usinagem, gerente de PCP, e aí vai. Houve uma grande crise na Embraer, parecida com a que teve recentemente, nos anos 90, muitas demissões, mas tinha que se criar o futuro, 145. E aí eu fui para a área de planejamento e informática. Como era a crise, tinha que reduzir, eu me tornei uma espécie de marajá português, 2 empregos e um salário. Isso foi. Trabalhei muito na privatização, no 145, muito em planejamento, muitos cenários futuros com a privatização, a empresa ia ser vendida, precisava valorizá-la, e o futuro era muito mais importante do que o presente dela, e, claro, todas as suas competências. Feita a privatização, eu recebi um convite de um amigo, eu resolvi me privatizar, eu vim para São Paulo trabalhar, como eu já atuava bastante na área de informática, eu vim para a Proceda, empresa de terceirização de serviços de informática, onde tive a oportunidade de mexer com os meus conceitos de segurança, né, de rastreabilidade, de certificação, numa área crescendo, que era de cartões de crédito. Eu ajudei a implementar a então, hoje chama Cello, né, então VisaNet, porque o Plano Real trouxe uma nova surpresa para o mercado, que é a falta de inflação baixa. Com isso, a escalabilidade das transações se tornou uma coisa muito importante. Isso é só para citar, né? Claro que sistemas mais demandantes, mais segurança operacional e assim por diante. Em seguida, recebi um convite para fazer uma transformação numa empresa que era brasileira, mas pertencente a uma empresa alemã, que foi adquirida pela Deutsche Telekom, e fazer a transição de uma empresa do ramo automotivo para uma empresa da área de telecomunicações de informática, que era a Deutsche Telekom, na T-Systems. Também terceirização, mas, além do TI, havia o conteúdo de engenharia. Passei mais 5 anos na T-Systems, e aí eu comecei a entrar como empresário na área de PCs, passei por áreas tive 2 empresas de manutenção aeronáutica, uma de componentes eletroeletrônicos, outra de motores a pistão, no campo de Marte, e voltei
para também, novamente, a transição numa empresa nacional chamada Omnisys, que foi adquirida pela Thales, onde eu fui o diretor-presidente. E nessa empresa, claro, caí diretamente além da parte de defesa, havia toda a parte de segurança, havia os grandes eventos, Copa do Mundo, né, Olimpíadas, que demandavam grandes sistemas de segurança pública, além dos sistemas de defesa. Aí, saí da Omnisys, eu passei tempos fazendo consultoria na área de defesa também, offsets, transferência de tecnologia, mas logo recebi um convite para ir. Mudei de cidade, foi ao Rio de Janeiro, na formação de uma nova empresa de defesa, que era Os Galvão Defesa, e lá realmente grandes projetos de segurança nacionais. Trabalhei no Proteger, trabalhei no Cisfron, já havia trabalhado, Proteger, Cisgás, ProSuper, projetos de defesa, grandes projetos nacionais que teve, de novo, uma surpresa, né? Não muito surpresa, Lava Jato, e isso houve uma grande mudança, né, nesses projetos. Esses grandes projetos que eram um grande sonho, né, de todo mundo que trabalhava nessa área, alguns deles continuaram, mas eles ficaram um pouco na espera, estão retomando hoje em dia. Aí eu passei novamente, trabalhei num projeto de organização de uma empresa de transporte aéreo de cargas. Se o business plan tivesse sido bem sucedido, estaria muito bem hoje. Vocês vejam que o transporte de carga, devido aos problemas de segurança, certos produtos é melhor você mandar de avião, sai mais barato que você mandar de caminhão. Vocês conhecem bem esse assunto, né? Vide, por exemplo, né, o arco metropolitano do Rio de Janeiro, né? Aquilo lá era um grande escoador, virou um grande problema de segurança, né? E então, em seguida, foi fundada uma nova empresa que acabou comprando a Consurb, e eu estou lá desde 2017 na Consurb. Tratei de diversos assuntos, desenvolvimento de negócios nacionais e internacionais, como também, né, participei um tempo como gestor da área de desenvolvimento de sistemas, e desde 2018 eu trabalho com desenvolvimento de negócios, mas principalmente tecnologia e inovação. Eu estou até hoje. Então, essa é a minha trajetória, né? Não tenho 60 anos nesse negócio, mas é interessante a gente utilizar esses parâmetros pessoais com uma certa perspectiva. Desculpe se eu falei demais, mas eu falei, Kleber, e para os nossos colegas aí, eu tenho um certo tempo de carreira, né? Eu me formei em 76 no ITA. Então, muito legal, Luciano. E aí você falou em tecnologia. Só uma coisa importante. Também atuei bastante como voluntário, né? Que eu acho que é uma coisa importante hoje em dia. Eu atuei na Associação dos Engenheiros do ITA e ajudei a criar uma Fundação Casemiro Montenegro Filho, que dá apoio à ciência e tecnologia do ITA e outras instituições. Trabalhei também no Conselho da Associação Cristã de Moços de São Paulo durante 9 anos. Eu considero isso importante para a gente aprender coisas diferentes do mercado empresarial normal. O terceiro setor produz muitos insights e nos ensina muito, principalmente a nos relacionarmos. Agora acabei. Acabou nada. Você falou sobre tecnologia e inovação, e a gente conversa bastante, até pelos projetos que entram no nosso roadmap aí com a ABIND. Mas hoje a gente, no Café com Segurança, quando eu falei sobre tecnologia e inovação, você falou, não, Kleber, vamos falar um pouquinho de um assunto diferente. E o futuro começou há 60 anos, instigou aí a curiosidade da nossa audiência. Conta um pouquinho para nós o que te motivou e quais são aí os tópicos que a gente pode abordar dentro desse assunto, Luciano. Bom, o Adalberto, nesse interim, está formulando uma pergunta. Enquanto isso, galera, deixe o seu joinha aqui nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo, e se não está inscrito no canal, se ainda não faz parte dos 10.500
profissionais que estão aqui com a gente. Esse é o momento. Clica no inscrever-se e ativa as notificações. Bom, é o Adalberto, sou eu. É você. Sou eu. Eu só Tá instiguei bom. ele para pensar na pergunta, entendeu? Aqui, ó. Essa é a dinâmica do café, entendeu? Nossa, Caio Coppola do Café com Segurança. Bom, essa frase surgiu justamente, rapidamente, no conversa que tivemos o Kleber, o Haren e eu a semana passada. Porque o Haren fez uma provocação recentemente sobre ameaças. Ameaça é o core business de todo mundo de segurança, é ameaça. Alguém tem dúvida disso? Todo mundo trabalha com ameaça. Se não tivesse ameaça, não existia o negócio de vocês. Ou vocês criariam alguma. Esse é um outro business, né? Os criadores... O Kleber, ele trabalha sobre ameaça o tempo inteiro, a gente sabe disso. Exatamente. Né? Minha maior ameaça é a dona Clebona, mas deixa pra lá. Conflitos e ameaças, tem gente que faz gestão de conflitos e gestão por conflitos. Então, o Haren disse o seguinte, nós precisamos mudar um pouco o nosso enfoque. Todos nós somos permanentemente surpreendidos por ameaças. Nós precisamos virar esse jogo, nós precisamos surpreender aquilo que nos ameaça. Não podemos mais, não dá jeito. Todo mundo ficou surpreendido por essa pandemia, apesar de 100 anos antes tínhamos, né, aquela febre que matou milhões de pessoas, e hoje o único tratamento que nós preconizamos, prescrevemos, é fique em casa, de novo. Então não dá para a gente ter esse tipo de surpresa. Aí eu me lembrei que o futuro, né, começou há 60 anos, porque eu li vários livros de ficção científicas editados, publicados nesta época, principalmente pelo grande autor de ficção científica, que é o Isaac Asimov. Todo mundo conhece as 3 leis da robótica. Acredito que é a obra mais conhecida dele, né? Dizendo que o robô não pode ser uma ameaça ao ser humano, nem a ele mesmo, a não ser que isso represente uma ameaça ao ser humano. Então, a maioria das pessoas conhece isso, e ele falava em robótica já há mais de 60 anos. Ou seja, ele já estava prevendo o futuro. 3 livros deles importantes. Um deles chamava Mistérios. Né? 9 amanhãs, 9 futures. O título em português é 9 amanhã, em inglês é 9 futures. Onde ele já falava da educação. Como seria a educação? Se vai ser certo ou errado, mas olha que coisa importante. Uma delas, a educação era feita por taping, ou seja, a gravação. Aos 8 anos, o cara ia para algum lugar, a criança, aos 8 anos, para um lugar, e recebia um tape para ler, escrever e estudar. Aí ia estudando, chegava aos 18 anos, tinha uma Olimpíada, onde ele era escolhido qual era a melhor profissão para ele ir trabalhar num planeta distante, e recebia o taping, a gravação, de tudo que ele precisava saber para ter essa profissão. Agora, tem a história de um cara que sempre se sentiu muito deslocado, falava, não, a gente pode fazer diferente. Ele queria ser programador, olha, em 1959 esse livro, ele queria ser programador. Isso era uma profissão muito, muito incipiente ainda. E ele dizia, olha, eu consigo fazer coisas diferentes. Resumindo, ele foi colocado numa instituição que era... A palavra seria para débeis mentais, mas, na verdade, não era isso, porque essas pessoas eram cultivadas, porque elas queriam criar o futuro da humanidade, as inovações e assim por diante. Então, hoje, quando eu vejo, nessa época de pandemia, nós temos muita gente falando muita coisa, dando uma série de sugestões, mas eu vejo que as pessoas precisam entender que elas precisam pensar, não podem apenas ser levados. São válidas as opiniões, né, mas isso é muito importante, cada um tem que ter. Então, a ficção científica, ela previu uma série de coisas. Por quê? Até houve uma grande sincronicidade, que é a coincidência, é uma palavra importante, que a gente depois vai falar. Saiu hoje na Inc., eu estava de manhã, ia falar sobre ficção científica, dizendo que essa é uma grande ferramenta
para você, sem censura nenhuma, poder estudar melhor a sua estratégia, o seu futuro. Então, por isso que eu falei, a ficção científica de 60 anos atrás também se deu numa época em que o programa espacial estava começando, que foi o grande revolucionador da nossa vida hoje. A gente não teria o mundo que nós temos hoje se não fosse o programa espacial. O dinheiro que foi empregado no programa espacial foi da mesma ordem de grandeza que o dinheiro empregado na construção das pirâmides do Egito. Esse é um fato interessante. Outra história é há um assassinato num planeta distante e chegaram à conclusão, a polícia, que só conseguiria resolvê-lo com um especialista. No mundo de hoje tem muitos especialistas. Aí foram procurar um doutor, esqueci o nome dele, ele era um grande extraterriologista. Detalhe, ele nunca tinha saído da Terra. Vocês já viram alguma coisa parecida hoje aqui? E, por último, né, tem uma ficção de sociedade num planeta distante, muito pouco habitado, 20 mil habitantes, mas 5 vezes mais de robôs, onde as pessoas todas vivem em isolamento. Todas vivem em casas isoladas. Elas se frequentam através de projeções holográficas. E a convivência humana é intolerável. Né? O que nós estamos fazendo hoje? Isso é um distanciamento social ao extremo. O que essas pessoas estão dizendo? Poxa vida, o homem, né, o ser humano, ele é uma ameaça para ele mesmo. É o que nós estamos vendo. Isso há 60 anos. Mais importante ainda, ele não, talvez a ciência não tenha sido muito desenvolvida, ele ainda fala que a reprodução era feita através de um ato sexual entre um homem e uma mulher, mas que era extremamente penoso, mas era feito. Quando a criança nascia, ela era colocada para socializar com as crianças. A partir dos 10 anos, ela ia sendo educada para se distanciar e, aos 18 anos, ela passava a viver pouca tolerância à luz, pouca tolerância a variações de temperatura, ou seja, o ser humano extremamente no seu cocum, no seu ninho, isolado. Pô, hoje em dia, parece que logo no início da pandemia, a gente estava quase indo para lá, né? Então, essa é uma coisa importante, né? Por isso que eu falei que o futuro começou há 60 anos. E o futuro está começando. Hoje em dia, vocês sabem qual era a projeção de que século isso estaria acontecendo? Século 66. Século 66, vejam só. Muito tempo à frente. Com a evolução da tecnologia, eu também sempre gostei muito e sou um grande fã do Star Trek. E Star Trek, né? Jornada nas Estrelas, teve vários filmes, várias jornadas, várias temporadas, mas uma das mais importantes que eu considero, por causa de um livro que também apareceu sobre liderança, é relacionada à nova geração. Falando já do século, a liderança no século 24. A liderança no século 24. Então, veja, a ciência já evoluiu, a tecnologia, portanto, as previsões começam a se aproximar. É a mesma história, vocês já viram os mapas antigos? Quem gosta de cartografia, gosta de mapas, verifica que quanto mais antigo o mapa, mais aterrorizantes, mais ameaçadores são as figuras que enquadram o mapa. Vocês já viram monstro, dragões, tempestade. Conforme você vai conhecendo mais a região, você passa a colocar índio, onça e assim por diante. A mesma coisa, a tecnologia vai avançando, você consegue ver melhor. E a ficção é um grande instrumento para você poder pegar insights. Então, esse livro chamado Make It So, foi um professor de gestão que escreveu, não foi o Jean-Luc Picard, colocando quais as qualidades
de um líder no século 24. E qual a grande característica do Jean-Luc Picard, do Star Trek, da Enterprise? São as qualidades da liderança para ir em missões onde nenhum homem esteve antes. Isso não é o futuro? Então, quais são essas qualidades? Eu vou ler para andar rápido. Foco, ou seja, tem que cumprir a sua missão. Sentimento de urgência, engage. Não dá para procrastinar, você tem que tomar decisões rápidas. Iniciativa. E essa iniciativa não só dele, mas também para a tripulação, para a sua equipe. Permission granted. Autorizado. Pode fazer, entendeu? Mesmo que eu não esteja perto, tome iniciativa. Uma coisa que ele chama de o multiplicador da força, que é a competência. Não dá para você ir para algum lugar sem competência. Comunicação, entendido. Comunicação, principalmente agora que nós estamos nesse mundo das lives distantes. Se você não se comunicar direito, você está perdendo um tempo muito grande. Né? Política, não dá para fugir disso. Né? É um preço a pagar pelo mundo de hoje. Vide o Brasil, vide as eleições americanas, vide, assim dizer, ou seja, a qualidade de agir politicamente também faz parte do rol de qualidades. Depois, apesar da política, vem a honestidade intelectual, ou seja, o código de honra, o código de conduta, o código moral. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A interdependência, a simbiose. Tem alguém que pode atuar sozinho hoje, mesmo e no futuro? Pode ir. E, finalmente, fail-safe, né? A prova de falhas, a mortalidade, que é a resiliência. Então, veja, são coisas que já estão na ficção científica muito antes de uma série de práticas, né? Criadas por consultoria. A última delas é a compliance. A compliance vem de uma maneira bastante forte aí. Então, veja, essas coisas todas já estão dentro dos livros de ficção científica. Então, não critico todos esses livros de gestão. Aliás, tenho amigos muito bons, por exemplo, Salib, que é um grande fundador, um dos fundadores da HSM, escreveu diversos livros agora sobre como, né, a nova alma do negócio e assim por diante. Mas eu sempre me pautei também, e vou contar uma historinha, por que eu gostava antes e me deram alguns insights. Na Embraer, eu já era diretor de planejamento e informática, recebi um convite para fazer uma palestra sobre planejamento para o IFI, que era um órgão do CTA, Centro Técnico Aeroespacial, e eles precisavam, né, criar novos insights para evoluir a organização, como sempre. Aí eu falei, caramba, eu não vou falar sobre PERT, CPM, sobre PMBOK, que começou naquela época, liderado pelo Departamento de Defesa americano. Eu disse o seguinte, eu vou ter que falar algo diferente. Na época não tinha internet, né, não tinha Amazon, então eu me enfurnava em uma livraria na Saraiva, né, na Siciliano, na Cultura, na Martins Fontes, ia lá e fazia um passeio pelas estantes. Aí, como eu queria algo diferente, passei na frente da seção de livros esotéricos e falei, tá aqui, eu vou ver aqui o que eu acho. Aí, como sempre, eu escolho o livro passando a mão pelas estantes. Né? Aí parei, oráculos. Eu falei, é isso aí. O que a gente faz? Né? Estratégia, gestão. A gente é um grande... Eu não sei, cada um tem o seu oráculo. Né? Eu não sei se eu sou como é que chama? O Panoramix do Asterix, o grande druida, né? No Brasil, nós temos todos os ritos afro, nós temos... E outra coisa... O Silvano é o Asterix, pelo tamanho. É o Asterix, Quem que é o ideia fixa aí? Asterix, Obelix, né? É importante, essa é uma série interessante. Né? Li todas, em francês e português.
Aí eu fui lá e... Por quê? O oráculo. Qual que é o segredo do oráculo? Né? Você vai para Delfos, que é o mais conhecido, né? Aliás, as origens do CT Segurança, fala dos 300, que tem uma inspiração que os 300 de Leônidas, que também foi um oráculo, e se ferrou. Por quê? Porque ele fez a pergunta certa, mas não soube fazer a interpretação certa. Então, estou adiantando um pouco. E falando nos 300, Luciano é guerreiro. Faz parte É isso aí. dos 300 guerreiros do CT Faço sim. Tem, aliás, está aqui a caixinha do... Tem que procurar, a caixinha eu tenho... Né? E teve com a gente na festa no Morrison. Do Morrison, né? O Morrison, que é o Morrison, é o guitarrista, né? O líder da banda, né? The Doors, que foi inspirada no The Doors of Perception, do Aldous Huxley, que também é um livro de ficção social. Né? Aliás, vou fazer um parênteses, até uns anos atrás, as propagandas da área de tecnologia eram muito ingênuas. Eles aplicavam a tecnologia na sociedade do jeito que ela é. Já o Star Trek, Aldous Huxley, fazia uma ficção social, coisas de transformação que a gente está vendo hoje. Então, onde é que eu estava mesmo? No oráculo. Só para lembrar Só para lembrar o que você colocou, você perguntou que era a ideia fixa, eu posso te dizer que o decano fix é o Christian. O Christian, decano. E tem o Chateau. Quem que é o Chateau Torix? O Chateau Torix? Eu não vou falar que eu não quero tomar bronca. Não, bully? É bully? Não, e o nome em francês é Assurance Touriste, quer dizer, seguro, porque todo mundo fez no final ele levava uma porrada, lembra? O Chateau Torix. Em português é escafandro. Ele amarrava ele na... É interessante. Então, o oráculo, né? Chega lá em Delfos. Qualquer coisa mais importante. Primeiro, conhece-te a si mesmo, né? Porque você tem que fazer uma introspecção para chegar lá e a coisa mais importante é a pergunta. Hoje nós vivemos num mundo cheio de respostas e nós mesmos temos medo de fazer pergunta. Então, quando se trata de ameaças, né? A pergunta que a gente deve fazer, principalmente quando a gente trata do cliente, é o que tira o sono do nosso cliente, em termos de ameaça. Tá? O que faz ele ter pesadelos? Certo? Se você não entender isso, e saber também dizer, nós somos inteligentes, mas a ameaça também é inteligente. A ameaça também pensa. Então, a ficção faz com que a gente questione o inquestionável, proponha aquilo que a gente nunca pensaria. Você vai lá, porque para ele não tinha limitações, era só a imaginação. Aliás, hoje em dia, né, um assunto muito importante são os simuladores, porque você pode criar cenários colocando o instrumento em perigo, né, e muitas vezes usando o cérebro reptiliano, que ele não tem condições de identificar se aquilo é realidade ou é ficção. Então, o simulador é um grande instrumento de treinamento, principalmente se nós utilizarmos as técnicas de ficção, porque podemos expô-lo a situações sem prejudicar. Né? Isso. Vou colocar só um parênteses aí, porque o que é muito legal nessa toda a narrativa que você está trazendo para a gente, porque no final das contas é uma razão disso assim, olha, a gente tem que usar a imaginação para entender como melhorar os nossos aspectos de segurança como um todo, né? A gente pode trazer não só a questão da invocação da tecnologia, como muitas tecnologias que foram criadas. Quem criou, inclusive, referenciou Star Trek como o próprio criador de celular, por exemplo, né? Ele é muito claro quando ele fala que ele começou a pensar exatamente nisso assistindo os episódios de Star Trek. E tem mais um monte de tecnologias que a gente pode trazer dali, mas como, por exemplo, quando a gente vai para uma coisa extremamente distante disso e tola, né? Eu tive a ocasião de participar de um cara que foi preso por invadir condomínio, que ele simplesmente saía correndo com um colchonete, né? Escalava o muro em 2 passadas, jogava o colchonete na concertina, né? Na cerca elétrica e caía para o outro lado. E aí, quando prenderam esse cara,
agente de segurança falou assim, cara, como é de onde você tirou essa ideia? Ele falou assim, eu fiquei imaginando, né? Pois eu fiquei é. imaginando se funcionaria. É isso, entendeu? A gente também tem que fazer esse exercício da imaginação para entender assim, ó, projetamos esse sistema de segurança, integramos essa solução, né? Como será que o cara, agora que a gente fez isso, qual vai ser a ideia maluca que ele vai vir que eu vou ter que coibir também? Mas pegando esse gancho, isso é uma luta que o ser humano tem sempre com ele mesmo, né? Porque a gente é sempre empurrado para querer olhar e discutir e resolver o problema do hoje, né? Que é óbvio, precisamos fazer também. Mas, e a gente não se preocupa e não exercita o problema do amanhã, o problema que vai surgir, o problema o da frente, né? E é o que faz a gente não estar preparado e sempre achar que é imprevisto, né? Sendo que muitas das vezes o imprevisto ele era previsto, a gente só não sabia que dia que ele ia acontecer, mas ele era previsto, a gente poderia se exercitar para isso, né? E as pessoas acham que a ficção científica é assim, né? É uma coisa que vem do nada, né? O cara não tem inspiração na realidade, o cara não está ligado em tecnologia do que já tem no dia a dia aqui, né? Quando, na verdade, é o oposto, né? Quando a pessoa cria essa ficção toda, ele está se embasando em tudo que aconteceu anteriormente, nas tentativas de Tesla, na criação de Edison, em toda essa construção. Os pensamentos de Mariano. De Mariano também. Mariano. Isso tudo, cara. Eles vão exercitando essa ideia, entendeu? Isso é muito legal. Veja, duas coisas que me vieram à mente. Primeiro, uma informação que conhece o Asimov, ele era um cientista. Ele não era só escritor, escreveu mais de 500 artigos científicos, tá? Além das obras. Então, veja, ele tinha estofo, né? Ele tinha conhecimento sobre isso, né? E ele ele fazia uma coisa que o criador do Design Thinking, né, já viu aquela empresa de inovação chamada Ideal, lá da Califórnia, que eu tive graças ao Salib. Ele me apresentou o irmão do fundador, o Tim Brown, que escreveu aquele 10 Phases of Innovation. Então, são 10 pessoas que são necessárias dentro da área de inovação. E um deles, né, é o chamado contador de histórias. Então, hoje em dia, para você exercitar, não adianta você querer fazer tudo racionalmente, você tem que criar todo o ambiente para criar sincronicidades, você conseguir. Por que os oráculos funcionam? Quando você faz uma consulta a um oráculo? Porque você se sintoniza num problema e o oráculo dá uma resposta que pode ser até padrão, mas a sincronicidade do Jung, não vou explicar porque eu não sou especialista, eu uso aquilo, mas eu acredito. Então, ele faz com que você receba uma informação que te tira do padrão e você consegue navegar por outras maneiras e que podem trazer uma solução para você. Então, não é nada mágico, né? É puramente psicológico, puramente dentro dessa ciência. Mas voltando ao Asimov. Eu também trabalhei em empresas de terceirização e vendia isso. Então, não, isso não dá para terceirizar. Eu criei uma frase dizendo o seguinte: a única coisa que você não pode terceirizar é o seu cérebro. O resto, qualquer um pode fazer para você. Tem uns amiguinhos por aí que estão desafiando essa ideia, viu, cara? Mas isso são ondas, né? São ondas, porque a nuvem está voltando, todo mundo agora quer ter a sua nuvem. A nuvem é a reprodução de um conceito da IBM do mainframe, que era uma grande nuvem centralizada por um só fabricante. Então, a gente pode discutir horas sobre isso. E mais ainda, né? Você falando dos produtos, né? Você falou agora há pouco, Silvano, sobre fazer sempre a mesma coisa, né? E tem uma outra frase que eu gosto de usar, que eu tirei as novas regras da guerra, né? Dizendo que o Ocidente sofre de atrofia estratégica. Por isso que nós estamos levando uma lavada do Oriente. Estamos nos preparando para lutar as guerras do passado. Estou falando do lado de defesa, mas acho que a segurança a mesma coisa, né? E uma pergunta que ele faz só provocação: qual foi a última vez que o Ocidente ganhou uma guerra? Então, vamos tentar colocar uma pergunta na área de segurança.
os que estão sendo bem-sucedidos estão reagindo ou estão se antecipando. Um exemplo, vocês me corrijam, porque essa informação eu tive assim muito de leve, reduziu bastante o assalto a caixas de banco, principalmente na região de Jundiaí, não é verdade? Deu uma redução, a gente não ouve falar muito. Parece que houve mais policiamento, mas, na verdade, a informação que eu tive é que, com menos câmaras e muito mais inteligência, começaram a detectar o planejamento dos bandidos. Ou seja, existiam algumas ações prévias antes do cara ir lá e estourar e roubar. Veja, então, esse é um exemplo concreto que já estão sendo utilizados dentro da... Então, voltando, né? Senão eu botei um guia aqui para eu poder me recentrar. E a gente te falou, Luciano, que o café passava muito rápido, 45 minutos de café. Encerramos o nosso tempo. Então, encerrando é o seguinte... Muito mais informação, a sua última mensagem aí. Na verdade, as ameaças. Nós temos que surpreender e não ser surpreendidos. É a mensagem que eu dou. E use a ficção como instrumento, qualquer ficção, hein? Por favor, eu gosto da ficção científica, não é ficção social, porque a segurança ela parte de tecnologia, de pessoas, né? Até do nosso governo, nós vivemos constantemente ameaçados. Então, olha, eu me entusiasmei, acho que... Mas eu tenho assunto para outros depois, um outro dia, se a turma gostou, se vocês gostaram, né? Como diz, vocês cliquem aí, né, no like, né? Clica, deixa o seu joinha nesse vídeo. Deixa o joinha para isso. E, puxa vida, foi uma grande satisfação falar para vocês. E a interação com o Kleber, vocês... O Kleber, nós começamos no campo, num site survey do aeroporto. Então, a gente começou a falar muito, não paramos até hoje. Né? Isso aí, os radares israelenses na lojinha do pão de queijo do aeroporto, né? A gente não. Foi trazendo o elemento surpresa para o nosso lado, utilizando as tecnologias israelenses, os radares. Exatamente. Da Magnus, isso que motivou tudo isso. O Silvano vai querer me mandar boleto. Ah, meu Deus do céu. Tá falando o patrocínio. Luciano, quem quiser entrar em contato com você para saber um pouco mais detalhes desse bate-papo e quem gostou do tema, faz como? O pessoal está colocando aqui parte 2, por favor. Sensacional, café muito interessante, muito legal. O LinkedIn meu é aquele /LHLamp. LHLamp. Né? E Lamp você não esquece, porque pega o lampião, tira o on, você lembra do Lamp. Tá? Se eu fosse vereador, já tinha o meu jingle, Lamp. Mas, enfim. E no LinkedIn. Segurança é muito sério para ser levado muito a sério. A gente, de vez em quando, tem que sair desse marasmo de... Existe muita ideologia, né? Mas não vamos entrar por aí. Então, e o meu e-mail pessoal, né? lhlamp@hotmail.com. Tá? Tem o da empresa, mas a Consub... Né? Vou dar da Consub também. luciano.lamp@consub com N, C-O-N de navio, S de sapo, UB de bola.com.br. Muito legal. O Tarcísio está colocando aqui, ó. Eu quero ele no Passo para Frente. O Tarcísio que tem esse grande programa Passo para Frente aqui no canal também. Muito legal, galera, a participação de vocês. E o Café tem esse propósito de a gente realmente trazer informação, trazer outras visões. E hoje foi uma provocação interessante, trazendo a ficção científica, trazendo um pouco da história, um pouco de filosofia para o nosso segmento de segurança. Isso é muito legal. Você falou numa parte importante ali do teu discurso, Luciano, me lembrou que assim, a sociedade se aliena em manada, mas ela se desperta individualmente. A gente tem essa missão de provocar um pouco disso e pensarmos diferentes, porque a segurança é isso, né? A gente evolui, as ameaças também evoluem, a gente tem que pensar sempre à frente, e é muito legal poder estar contando contigo aqui no nosso Café com Segurança. Galera, a programação está intensa. Show. No canal, fiquem conosco.
Amanhã temos Renda Aganá, estará conosco no Café com Segurança. Nos vemos das 8 às 8h45. Amanhã a gente está de volta. Valeu, galera. Pessoal. Valeu, obrigado, Luciano. Tchau, valeu. Obrigado a todos. Bom dia para todos. Um abraço. Tchau, tchau.